Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. É uma alegria, é um prazer estar aqui. Recebi o convite do reverendo Marcos Kleber, como ele falou, somos amigos, nos formamos juntos no seminário e para mim é uma grande alegria poder expor a palavra de Deus. E eu queria convidar a todos para que leiamos então Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus, queridos: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos. Meus irmãos, o mundo é um grande quarto escuro. Aqui as pessoas se chocam, se batem, se machucam, se matam, se destroem. Se nós olharmos apenas para o nosso país, nós veremos que estamos vivendo um verdadeiro eclipse moral, um apagão ético. O mundo precisa de luz. O mundo precisa de luz. No texto que nós lemos, queridos, o Senhor Jesus está iniciando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 exatamente e vai até o capítulo 7. E o Senhor Jesus então fala nesse Sermão do Monte acerca de valores do reino de Deus. E de que maneira o cristão pode influenciar o mundo, o caráter do cristão e a sua missão no mundo. É disso que o Senhor Jesus está falando, é isso que ele está ensinando aqui. E Jesus se utiliza de duas metáforas, de duas comparações. Uma é o sal e a luz, ele falou sobre isso no verso 13. E a outra é aliás, o sal, vós sois o sal da terra, no verso 13, o Senhor Jesus falou disso. E a segunda metáfora, a segunda comparação, é exatamente a luz, que ele fala do versos 14 ao verso 16. E eu queria falar nessa noite acerca dessa segunda metáfora, a luz do mundo. A verdade básica por trás desta metáfora, desta comparação que o Senhor Jesus está usando, é que a igreja e o mundo são comunidades absolutamente diferentes. A igreja e o mundo são comunidades separadas. De um lado se tem a igreja e de outro lado se tem o mundo. Estes versos, então, irmãos, revelam o quão diferentes nós somos do mundo, mas também o quão relacionados nós estamos com o mundo. Porque nós não estamos fora do mundo. E é exatamente esse o sentido da oração do Senhor Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Portanto, eu queria trabalhar este texto, expor esta passagem, mostrando acerca do caráter cristão e a sua influência no mundo. Esse texto, irmãos, nos ensina, primeiramente, que o cristão tem uma identidade. Nós temos uma identidade. O que é uma identidade? É aquilo que revela quem somos. E o Senhor Jesus, então, disse o que nós somos. E o que nós somos? O que você, cristão, é, segundo a definição de Jesus?
Está aqui no verso 14. Vós sois a luz do mundo. Este mundo que anda em trevas, irmãos, necessita de luz. E você, cristão, é essa luz que o mundo precisa. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. E aqui, irmãos, nós temos uma identificação com Cristo, porque nós temos então uma união mística com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele mesmo é a luz do mundo. Mas Ele nos diz que nós também temos esta luz. Portanto, nós observamos aqui, irmãos, uma das declarações mais espantosas que o Senhor Jesus já fez. Porque os judeus consideravam a luz do mundo muitas outras coisas. O templo de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém, os patriarcas, os judeus consideravam estes elementos e pessoas como luz do mundo. Israel é considerada luz do mundo pelos judeus. Os rabinos famosos, a própria Torá, a lei. Os filósofos antigos foram considerados por alguns como luzes, como luminares da terra. Platão, Aristóteles, Sócrates já haviam vivido séculos antes de Jesus Cristo. Mas estes homens aqui, irmãos, não foram citados por Jesus. Estes homens não foram declarados como luminares do mundo. O humanismo renascentista, século XIV e XVII, declarou a autonomia da igreja, a autonomia da tutela da igreja, portanto, até mesmo de Deus. Mais tarde, o iluminismo renascentista, considerado a era das luzes. No entanto, o Senhor Jesus não cita estes movimentos, não cita estes filósofos, mas o Senhor Jesus olha para um pequeno grupo de cristãos, um pequeno grupo de homens simples, alguns até iletrados. E o Senhor Jesus olha para aqueles homens, irmãos, e diz: vocês são a luz do mundo. Portanto, nós, cristãos, temos uma identidade. O Senhor Jesus fez um dos maiores elogios que alguém poderia fazer, porque o Senhor Jesus não considerou nada daquilo que os judeus consideravam como luz. O Senhor Jesus não considerou os grandes filósofos da humanidade, mas o Senhor Jesus considerou a mim e a você como a luz do mundo, a luz que o mundo precisa. Irmãos, isso é bastante espantoso, isso é bastante importante, porque nós observamos o Senhor Jesus aqui fazendo uma identificação total dele com os seus discípulos. O Senhor Jesus está se identificando absolutamente comigo e com você. Porque o Senhor Jesus, ele disse lá em João, capítulo 9, verso 5, ele disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E o Senhor, então, olha para os seus discípulos e diz: vocês também são a luz do mundo. Aí o Senhor vai agora explicar o que significa isso. Ele segue dizendo: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Uma cidade edificada sobre um monte, uma cidade construída num local alto, não tem como esconder. É praticamente impossível, você vê de longe. Essa cidade pode ser enxergada a quilômetros e quilômetros de distância, porque ela está construída num local alto e essa cidade, então, é iluminada. O que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que se você é um cristão verdadeiro, se você conhece a Cristo, e você está ligado a Cristo intimamente, se você tem uma união com Cristo, não tem como você se esconder. Você é luz aonde você estiver. E isso me faz lembrar, irmãos,
da história, da situação de Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro havia dito para Jesus que todos poderiam abandoná-lo, que todos poderiam negá-lo, mas ele mesmo não negaria o Senhor Jesus. Mas no momento que o Senhor Jesus foi preso pelos principais sacerdotes e autoridades, soldados, todos os discípulos fugiram. E Pedro, de alguma certa forma, também se escondeu, mas ele seguiu Jesus de longe. E quando Jesus estava sendo interrogado lá na casa do sumo sacerdote, Pedro estava juntamente com os criados, com os funcionários ali, se aquecendo numa fogueira. E alguém de repente olha para o apóstolo Pedro e diz assim: mas você também é um deles. E Pedro tenta negar, Pedro tenta se esconder, Pedro tenta se esquivar, e de repente essa pessoa diz novamente: você é um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Irmãos, um cristão autêntico, alguém que está ligado a Cristo, é uma pessoa que até mesmo o modo de falar o denuncia. E assim, irmãos, é que o Senhor olha para aquele pequeno grupo de discípulos e diz: vocês estão ligados a mim, vocês estão relacionados comigo, de forma que a minha luz é transmitida através de vocês. E o mundo precisa dessa luz. Nós temos, portanto, irmãos, uma identidade. Nós nos identificamos com Cristo. Se você é um cristão autêntico e verdadeiro, você não pode ter crise de identidade. Você precisa saber exatamente quem você é. Você é a luz do mundo. Tem um filme que eu gosto bastante, A Identidade Bourne. Fala acerca de um agente da CIA, um agente secreto, que por causa de uma situação que ele passou, ele perdeu a memória, ele não lembrava quem ele era, e o filme todo, esse agente vai tentando descobrir quem é, qual é a sua identidade. E esse agente, então, durante todo o filme, fica tentando descobrir, juntar eventos, juntar partes da sua história, para tentar descobrir quem ele é. O cristão não pode ter crise de identidade. O cristão não pode passar uma vida inteira sem saber quem é. Porque o Senhor Jesus já deixou claro quem nós somos. Nós somos a luz do mundo. Aquele que não é crente, irmãos, ele está nas trevas e ele não tem noção de que está nas trevas. O cristão precisa mostrar isso, precisa trazer essa luz, precisa iluminar a sua mente, o seu coração através desta mensagem. O que o Senhor está querendo ensinar aqui quando Ele diz que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, é que o Senhor Jesus está dizendo o quão tolo é alguém tentar deliberadamente esconder a sua identidade. Não tem como. Se somos cristãos, se somos crentes, estamos ligados a Cristo de uma maneira tão íntima. É o que nós chamamos de união mística com Cristo. É uma união misteriosa. De fato, nós não temos como esconder a identidade, a nossa identidade cristã. Portanto, para que nós influenciemos o mundo, nós precisamos ter plena consciência da nossa identidade. Quem nós somos? Quem é você, cristão? Você é a luz do mundo. Mas o Senhor Jesus diz também, queridos, que nós temos uma missão. Nós temos uma missão. O verso 15 vai dizer isso. Acompanha comigo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O Senhor Jesus diz que esta lâmpada, que é acesa, ela não pode ser escondida debaixo de uma bacia, de um balde, de algum recipiente, de alguma coisa que possa esconder essa luz. O Senhor Jesus está mostrando aqui o quão tola e ridícula até seria a atitude de alguém
que de repente acendeu uma lamparina, uma vela, alguma coisa para iluminar um ambiente que está escuro, e de repente essa pessoa vai e coloca alguma coisa por cima. Ninguém faria isso. Ninguém que espera que o ambiente seja iluminado faria uma coisa dessa. O Senhor Jesus está trazendo aqui o quão tolo e inútil seria alguém fazer uma coisa dessas. A esperança para o mundo, irmãos, está na luz de Cristo. A esperança para o mundo não está na ciência, mas está nos homens fiéis a Deus, que usam os recursos fornecidos por Deus para a glória dele. Eu e você precisamos brilhar no escuro. Eu e você, irmãos, precisamos estar colocados em locais estratégicos, de forma que as pessoas possam ser iluminadas com a nossa atitude, com a nossa vida, com a nossa mensagem. Mas é verdade que muitas vezes nós nos colocamos debaixo do alqueire. Este alqueire que o Senhor está dizendo aqui seria algum recipiente para medida de coisas, de grãos. A gente poderia usar uma bacia, uma panela, alguma coisa que encobrisse uma lâmpada. Muitas vezes, nós nos colocamos debaixo de um alqueire. Muitas vezes, nós nos colocamos em locais escondidos, de forma que o mundo não consegue enxergar com clareza a nossa luz. E o que é que bloqueia a nossa luz? Nós temos percebido, irmãos, que muitos cristãos estão sendo bloqueados pelo secularismo. Têm deixado suas vidas, têm se deixado levar pelo secularismo, pelo brilho do mundo, que é um brilho artificial. Têm se deixado levar pelos prazeres do mundo. Têm se deixado levar pelas coisas do mundo, de certa forma que se torna impedido de fazer brilhar a sua luz. Os membros do Sinédrio, quando perceberam que os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus com muita intrepidez e com muita intensidade, especialmente Pedro, aqueles homens, os religiosos da época, que não queriam que o evangelho fosse pregado, o evangelho de Cristo, eles chamaram os apóstolos e eles disseram claramente que eles não deveriam pregar este Cristo, este Jesus que eles estavam anunciando. Eles quiseram colocar aqueles apóstolos, aqueles luminares de Cristo, debaixo de um alqueire. Mas eles não conseguiram, porque aqueles homens estavam dispostos a pregar, mesmo colocando a sua vida em risco. E eles disseram para aquelas autoridades: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqueles membros do Sinédrio não conseguiram calar a voz do Evangelho. Aqueles membros do Sinédrio não conseguiram calar, não conseguiram apagar a luz de Cristo que brilhava na vida daqueles apóstolos, irmãos. Temos conhecimento de uma comunidade chamada Comunidade dos Essênios, que habitavam ali a região do Mar Morto. Essa comunidade se auto-intitulava os Filhos da Luz. Mas nós não percebemos pela história qualquer influência que esses homens tenham causado ali naquela região. Porque, na verdade, eles viviam intocados em cavernas. Aqueles que se auto-intitulavam os Filhos da Luz não brilhavam para o mundo da sua época. Que pena, irmãos. Uma lâmpada precisa brilhar. Mas nós sabemos também que a lâmpada tem uma vida útil. Se for uma lâmpada antiga, aquelas lâmpadas amarelas de filamento, ela uma hora se desgasta e uma hora ela queima. Se for essas lâmpadas modernas, lâmpadas de LED ou outros tipos de lâmpada que duram mais, mas também tem uma vida útil. Na época dos candeeiros da época,
As lamparinas, elas eram, então, usadas com um pavio feito de tecido, e o seu combustível era, então, o azeite. Aquele pavio também se desgastava. Isso nos mostra que uma lâmpada ou uma luz, para brilhar, ela precisa se desgastar, ela precisa ser queimada. Talvez seja esse o motivo de muitos não quererem brilhar nas trevas, porque não querem se desgastar, porque não querem serem usadas e desgastadas para brilhar para Jesus. Neste caso, seria então coerente nos perguntarmos: será que mesmo somos a luz de Cristo? Será que estamos dispostos a nos desgastarmos para fazermos brilhar a nossa luz, a luz de Cristo em nós? A falta de compromisso com o reino leva ao esgotamento espiritual. E muitas vezes as nossas luzes estão quase se apagando. Quando você tentar ocultar a sua identidade, lembre-se daquela pessoa que acendeu uma lâmpada, acendeu uma luz e colocou debaixo do alqueire. E pergunte para si mesmo: o que eu estou fazendo com a luz de Cristo? O que eu estou fazendo com a luz do Senhor Jesus? Seria uma atitude absolutamente tola fazer isso. Eu me lembro de um áudio que as pessoas mandam pelo WhatsApp, mandam pelas redes sociais, um áudio de uma operadora de internet oferecendo, então, serviços para um senhor. E essa moça, a operadora lá da internet, dizia assim para ele: olha, senhor, o senhor está ganhando um molden grátis. E aquele senhor fala assim: mas eu não quero esse molden. Aí ela fala assim: mas o senhor está ganhando de graça, o senhor não vai precisar pagar por esse molden. O senhor só precisa pagar. Aí ela fala rapidinho para ele não perceber que está fazendo um contrato, né? Só precisa pagar um valor de tanto, tal. Aí você só está pagando mesmo a internet, o molden é grátis. Aí o senhor fala: mas senhora, eu não quero esse molden. E ela continua insistindo. Aí tem uma hora que ele diz assim para ela: não, então faz assim, se o molden é grátis, a senhora manda para mim então. Manda para mim só o molden, eu não quero a internet, eu só quero o molden. A senhora manda então, que eu vou colocar na prateleira de enfeite. Seria a mesma situação. Para que vai servir o molden se a internet? Na verdade, ela não está presenteando com aquele molden, ele está comprando um pacote. Da mesma forma, seria então uma atitude tola acender uma lâmpada para esconder no velador. A mesma situação de um molden colocado numa prateleira de enfeite não teria valor nenhum. Eu lembro de uma situação, ainda jovem, o meu sonho era tocar guitarra, fazer solos de guitarra. E para fazer solos de guitarra precisava ter uma pedaleira, um pedal, aquele equipamento que faz, então, a distorção da guitarra. E eu tinha tanta vontade de ter uma guitarra e uma pedaleira, que eu comprei primeiramente a pedaleira. Mas eu não sabia que depois eu não teria condições de comprar a guitarra. Aí eu fiquei só com a pedaleira lá em casa. Não adiantou de nada. Então, o Senhor Jesus, ele usa este exemplo para que nós olhemos para nós e percebamos que quando nós escondemos a luz que nós temos em nós, nós estamos sendo tão tolos quanto aquela senhora que oferecia um molden sem a internet. Irmãos, muitos crentes são imagens mortas nas igrejas evangélicas. Nós criticamos as igrejas frutos do catolicismo romano por utilizarem imagens nas paredes. Mas será que nós não estamos sendo imagens mortas na igreja? Nós somos imagens apenas de cristãos, mas que não brilham. E Calvino, irmãos, criticando o uso das imagens nas igrejas, ele diz que alguns usavam como argumento colocar aquelas imagens exatamente as palavras do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus diz assim, que aquelas luzes precisam ser colocadas no velador, para que todos enxerguem. E aí Calvino, utilizando a sua linguagem peculiar,
diz que aquilo era exatamente disparatadas parvoíces. Ou seja, não tem a menor comparação às lâmpadas que o Senhor Jesus utilizava com imagens mortas nas igrejas. Mas muitas vezes nós estamos sendo imagens mortas, cristãos que não brilham. Existe uma ilustração de que um senhor cuidava de um farol importante numa rota onde grandes navios passavam. E algumas pessoas foram visitar aquele farol. E elas ficaram admiradas com aquela situação, porque elas viam as ondas bravias batendo ali. O farol estava construído sobre as rochas, um local seguro, mas mesmo assim parecia assustador. E alguém perguntou para aquele senhor que cuidava do farol: o senhor não tem medo de ficar aqui, com todas estas ondas ao redor? E aquele homem, calma e tranquilamente, disse: eu estou aqui num lugar seguro. Eu estou em terra firme. A minha função é manter as lentes do farol sempre limpas, para que elas possam iluminar aqueles que estão em perigo. Assim também somos nós, irmãos. Nós cristãos, nós que temos Cristo, nós que cremos no Evangelho, nós estamos a salvo, porque o Senhor Jesus garante isso: aquele que crê será salvo. Portanto, nós estamos num lugar seguro, mas devemos agora apontar o lugar correto, também o lugar seguro para aqueles que estão nas trevas. Essa é a nossa função. Portanto, irmãos, nós temos uma identidade e nós temos uma função, que é brilhar, fazer brilhar a nossa luz. Mas nós temos também, irmãos, um propósito. Nós temos um propósito. Verso 16. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual é o nosso propósito? Por que nós devemos brilhar? Para que os homens olhem para nós e conheçam a Cristo. E assim eles possam glorificar ao Pai que está no céu. A palavra aqui, boas obras, é uma palavra que significa não apenas alguma coisa que é boa, mas também aquilo que é belo. Nós poderíamos dizer também que o Senhor Jesus disse para que os homens vejam as suas belas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Deve haver, irmãos, uma certa superioridade na bondade cristã. Deve haver um certo encanto na vida do cristão, de forma que aqueles que olham para nós também queiram a vida que nós temos, também queiram viver o estilo de vida que nós vivemos. Deve haver, irmãos, algo que as pessoas olhem para nós e também desejem ser como nós somos, também cristãos. Essa é a ideia. A ideia não é que nós brilhemos para que chamemos a atenção para nós mesmos, mas a ideia é que nós brilhemos para que as pessoas possam enxergar Cristo, para que elas possam conhecer o Senhor Jesus. Estas boas obras, irmãos, elas têm a ver com aquilo que você crê e tem a ver com aquilo que você confessa. Portanto, nós devemos crer no Senhor Jesus e devemos confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Há uma frase que diz assim, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E eu poderia dizer também que não basta ser cristão, tem que parecer cristão. As pessoas têm que olhar para nós e têm que perceber que nós somos cristãos. As pessoas têm que olhar para nós e têm que perceber que nós andamos com Cristo. Aquele que anda com Cristo, reflete Cristo. O texto diz, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O homem natural, ele não precisa
de mais luz natural. O homem natural, ele não precisa de mais conhecimento intelectual. O homem natural, ele não precisa de mais ciência. O que ele precisa é de uma natureza reformada, transformada, que ame a luz e abandone as trevas. É verdade que nós vivemos também um apagão de luz, a luz física mesmo, falando agora dessa iluminação que nós temos, da eletricidade. Os governos tentam, de todas as formas, criar maneiras de produzir mais luz. O Brasil mesmo tem construído usinas hidrelétricas para que nós não passemos por nenhum apagão. A senhora presidente Dilma, também dizendo que era necessário construir moinhos de vento ou alguma forma de estocar o vento para, então, assim, produzir mais luz. É necessário que nós tenhamos luz, mas essa luz que o homem mais precisa é a luz de Cristo. O que ele precisa é de uma natureza transformada, porque o homem natural, ele anda nas trevas porque ele ama as trevas. Ele não ama a luz. É necessário, então, que nós apresentemos a ele a verdadeira luz, a luz de Cristo. A luz, ela não apenas revela as trevas, mas ela também explica a causa das trevas. E nós temos esse propósito de levar aos homens uma mensagem de que sem Cristo ele continuará nas trevas. Poderá construir hidrelétricas, moinhos de vento, qualquer outro tipo de artifício que produza luz natural, mas ele vai precisar de uma natureza transformada que só pode acontecer através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tudo que o homem mais precisa é ter a sua natureza transformada para que ele possa então também andar na luz, para que ele possa odiar as obras das trevas e amar as obras da luz. Portanto, irmãos, nós devemos apresentar esta mensagem a estes homens. O apóstolo Paulo escreveu: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. O homem foi criado para viver na luz. Quando ele vive nas trevas, ele não consegue então encontrar repouso, ele não consegue encontrar descanso. E eu queria dizer para você que hoje está aqui, talvez você já está há algum tempo nessa igreja, talvez você foi até mesmo criado nessa igreja, mas você ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você ainda não entendeu que enquanto não tiver Cristo no coração, não tiver uma natureza regenerada, continua andando nas trevas. Portanto, se você não ama ao Senhor Jesus ainda, é porque você ainda está nas trevas. E você precisa conhecer a Cristo, o Salvador. Isso significa que você não conhece a Jesus, você ainda está debaixo do juízo de Deus. Portanto, o julgamento de Deus, porque ainda está nas trevas e debaixo da ira divina. Creia na verdade, creia no Senhor Jesus, creia na luz divina que é Cristo, e assim você também andará na luz, e você poderá refletir a luz de Cristo. Para concluir, irmãos, e fazendo algumas aplicações, não importa o quão insignificante você pense que seja, o mundo continua andando em trevas e precisa da luz que você tem. O Senhor Jesus não disse que os grandes filósofos são a luz. O Senhor Jesus não disse que
o templo de Jerusalém é a luz das nações, mas ele disse que você é a luz que o mundo precisa. Todas as vezes que você pensar em esconder essa luz, talvez por vergonha, talvez com medo de sofrer perseguição, lembre-se que o mundo precisa da sua luz. Não esconda essa luz. O dever primário da igreja, o dever primário desta igreja permanece sendo o de difundir a mensagem da salvação para que os perdidos possam ser encontrados e Deus seja glorificado. Que por meio do exemplo, da mensagem, das orações dos crentes, os incrédulos se convertam, conheçam a Cristo. Por meio da sua influência, os incrédulos possam fazer parte do grupo de salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Que você seja reconhecido como cristão na maneira como você trata o seu funcionário. Que você seja reconhecido como cristão na maneira como você trata um atendente de loja. Que você possa ser conhecido como cristão no modo como você peça o que você deseja comer numa lanchonete. Que você seja conhecido como cristão no seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho. Que você seja reconhecido como cristão na maneira como você dirige o seu carro. Que você seja reconhecido como um cristão na maneira como você estaciona o seu carro. Simonton, o plantador do presbiterianismo em solo brasileiro, ele tinha uma estratégia muito clara de evangelismo. E a estratégia dele estava absolutamente relacionada com você fazer transparecer a luz de Cristo para as outras pessoas. Ele disse assim, ele tinha um plano para evangelizar. E ele disse assim: exortemos aos crentes a que imitem este belo exemplo. Cada um procure a seu irmão a fim de trazê-lo a Jesus. Cada um por meio de suas conversas, orações, instâncias, faça o possível para o aumento do número dos servos de Deus. Que nos seus relacionamentos você se lembre que você é luz e que você está trabalhando para o aumento dos servos de Deus na terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te dar graças porque o Senhor, através do teu Filho, compartilha algo que é da tua própria natureza. Porque o Senhor é luz. Porque o teu Filho é luz. Não habita, Senhor, na Trindade trevas nenhuma. O Senhor compartilha, Senhor, a tua luz com os seus discípulos, com os teus filhos, com aqueles que creram. E assim também o Senhor compartilha essa luz, ó Deus, com cada um de nós. Que nós, ó Deus, não escondamos esta luz. Que nós façamos brilhar cada vez mais e mais e mais, para que os homens olhem para nós e vejam as nossas boas e belas obras e glorifiquem ao Senhor Jesus. E glorifiquem a Ti, ó Pai, que estás nos céus. Que essa igreja seja uma luz aqui neste bairro. Que esta igreja continue sendo, ó Pai, um grande luzeiro neste bairro. E que cada crente, Senhor, aonde mora, na sua vizinhança, possa fazer brilhar essa luz. E que assim, ó Deus, o Teu reino possa crescer. E que o Teu reino venha para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvamos-te, ó Pai, pois apesar de quem somos, o Senhor é misericordioso para conosco e nos fala por meio da Tua palavra. Que de fato haja entendimento da Tua igreja acerca da importância de sermos luzes, acerca de refletirmos a Tua luz no mundo que vive em trevas. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes falhamos. Frequentemente temos sido negligentes
E nós pedimos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Que haja mudança em nosso coração. Que haja disposição dada pelo Teu Santo Espírito, para que possamos resplandecer a luz do sol da justiça. Amém. Para que os homens reconheçam que em nós há algo de diferente, que o Senhor habita em nós, que a Tua luz reflete em nós, para que eles reconheçam a Ti como único e suficiente Salvador. Amém. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Fortaleça-nos, renova as nossas forças, para que sejamos luz neste mundo, ó Deus. Amém. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo, ó Pai. Que haja disposição em nós, que Teu Santo Espírito opere em nós, para que cumpramos com a Tua palavra, pois somos incapazes de fazermos isso por nós mesmos. É o que nós Te pedimos, confiados no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai, que as benditas consolações do Santo Espírito habitem abundantemente em vossos corações para todos sempre. Amém.